Oi pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos a mais uma aula que a gente prepara aqui do nosso grupo de aulas virtuais. Sejam todos bem-vindos e vamos então começar hoje aí mais um conteúdo. Espero que aproveitem bastante e sempre começando com aquelas nossas dicas para aproveitar bastante o conhecimento, tá? Dá pausa no vídeo. Tentar acompanhar o que a gente está falando aqui, discutindo com o material que vocês têm aí, que eu passei anteriormente. Então tenta juntar várias fontes de pesquisa e vai tentando construir o conhecimento aí, tá? Lembrando sempre que qualquer dúvida a gente está aí com as nossas redes sociais disponíveis para o contato, tá bom? Então hoje a gente dá início aí ao estudo das soluções, tá bom? É um conteúdo novo, mas vocês vão ver que é um conteúdo bastante interessante, porque é um conteúdo que está presente no nosso cotidiano. A todo momento, no nosso dia a dia, a gente está usando soluções, tá certo? Mas então, o que vem a ser soluções? Soluções são um grupo de misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Então, de forma geral, de uma forma mais abrangente, o conceito de solução vai ser misturas e misturas que são homogêneas. Então, professor, para ser solução, eu tenho que ter ali pelo menos duas substâncias e eu tenho que ter apenas uma única fase, é isso? Sim. Eu não posso ter a percepção de que ali eu tenho duas substâncias, duas ou mais substâncias. Eu tenho que ter uma única fase. Essas substâncias elas têm que estar totalmente interagidas entre si, de forma que elas fiquem totalmente homogêneas. E aí, quando eu tenho pelo menos duas substâncias interagindo e eu percebo uma única fase, eu tenho o conceito, eu tenho o que nós chamaremos aqui de solução, ou solução verdadeira, tá certo? Então, solução, que nós acabamos de aprender o que é, solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. E aí, o que aconselho agora? Dá uma pausa no vídeo e copia esse conceito que é importante, tá? O conceito de solução. A gente vai trabalhar muito com ele aqui. Então, vamos abranger ou abrir ainda mais esse conceito de solução. Solução, já que é uma mistura e já que vai ter pelo menos duas substâncias, a gente vai caracterizar essas substâncias que estão presentes aí. Então, ó, dentro dessa solução eu vou ter pelo menos duas ou dois personagens, duas substâncias. Uma eu vou chamar de soluto e a outra eu vou chamar de solvente. E aí a gente vai conseguir caracterizar e vai conseguir compreender quem é quem dentro da solução, na formação da solução. Professor, quem vai ser quem? Soluto dentro da solução sempre vai ser em menor proporção. Vai ser aquele que vai estar em menor quantidade. E o solvente vai ser aquele que vai estar em maior quantidade. E em geral, geralmente, é a água. É o que nós chamamos de solvente universal, a água, tá certo? Então a água, ela é solvente para a maioria das substâncias. Claro, as substâncias polares, né? A gente lembra aí daquela definição que a gente tem das polaridades, né? Que é semelhante dissolve semelhante. Então a água, por se tratar de uma substância polar, ela vai dissolver aí também substâncias polares. Mas isso aí é o assunto para uma outra aula. Para o momento a gente precisa entender que solução, né, recapitulando, que é caracterizado como uma mistura homogênea, ela vai ter pelo menos duas substâncias, onde uma dessas substâncias a gente vai caracterizar como sendo o soluto e a outra necessariamente será o solvente. Lembrando sempre, o solvente aparece em menor quantidade e o soluto em menor quantidade, o solvente em maior quantidade, e geralmente o solvente é a água. Exemplos: açúcar em água é uma solução, tá certo? Eu sei que ali existe açúcar e água porque eu fiz a solução, mas eu só percebo uma única fase. É uma mistura, portanto, homogênea e, portanto, é uma solução. O ar, se não tiver poeira nem fumaça, no ar a gente sabe que tem diversos gases, tá certo? Mas nós não conseguimos ver esses gases. Portanto, é uma mistura homogênea, portanto, é uma solução. As ligas metálicas,
anéis e outros demais metais que a gente usa no dia a dia. A gente sabe que eles são vários metais, tá certo? Portanto, são também soluções, tá bom? Continuando, algumas características. Quase todas as reações químicas acontecem com os reagentes dissolvidos em algum líquido, tá certo? Muitas das coisas que consumimos, remédios, bebidas, são soluções. Daí a importância da gente estudar aqui essas soluções. E sempre na solução, como eu já falei aqui, nós vamos ter esses dois conceitos, o conceito do soluto e do solvente. Quem dissolve, quem está em maior quantidade, a gente chama de solvente. Quem é dissolvido, quem está em menor quantidade, a gente chama de soluto. Olha aí, ó, eu peguei o soluto em menor quantidade, coloquei no solvente, formei a solução. Não esqueçam disso. Formei uma mistura homogênea, tá bom? Então, basicamente é isso. Aí, gente, nós vamos ter que ter muita atenção, porque existem momentos em que a gente pode confundir as soluções com os colóides ou com as suspensões, tá bom? Professor, e o que vem a ser colóide e o que vem a ser suspensão? São outros grupos de misturas, tá certo? Que são bem parecidos com as soluções e que, se a gente não atentar para o conceito de solução, a gente pode acabar confundindo esses conceitos. Então, ó, solução, colóide e suspensão, eles dependem do conceito de dispersão. Dispersão é quando eu tenho misturas, tá certo? Misturas. São misturas. Essas misturas podem ser classificadas em solução, em colóide e em suspensão. A gente já sabe que solução é quando a gente tem uma mistura homogênea. E aí, na solução, que é uma mistura homogênea, as partículas são ínfimas. O que é ínfimas? São menores que 1 nanômetro. Elas são extremamente pequenas. E por serem pequenas, ou por serem pequenas, gente, que a solução ela é homogênea. A gente não consegue diferenciar ali, ou a gente não consegue ver ali duas fases, tá certo? Por isso que é homogênea. Elas são tão pequenas, elas interagem tanto, que a gente só consegue observar uma fase. Por isso que a partícula, por isso que a mistura, no caso, né, a solução ela é homogênea. Então, percebam, para classificar como solução, eu tenho que necessariamente ter partículas muito pequenas e ter necessariamente uma mistura homogênea. Também eu posso ter misturas que sejam colóides e não sejam soluções. Ó. Posso ter mistura, posso ter uma dispersão, que é a mesma coisa que mistura, mas não ser uma solução, ser um colóide. E quando isso acontece? Quando eu tenho partículas entre 1 e 1000 nanômetros. Professor, e o que diabo é colóide? Eu nunca vi, perdoem o palavrão. Mas quando é que eu tenho esse colóide? Ó, a gente tem colóide quando a gente tem aquele fenômeno dos raios. Vocês já viram neblina? E aí você vê que a luz passa pela neblina, você consegue ver o caminho que a luz faz, os raios fazem. Ou você viu... Pronto, você foi num show. Aí tinha a banda se apresentando, aí eles soltaram a fumaça do gelo seco. Fizeram fumaça com gelo seco. E aí eles acenderam a luz. Você percebia o caminho que a luz dos refletores faziam. Tá certo? Aquelas partículas ali eram tão pequenas que a luz conseguia caminhar, passar por aquelas partículas e fazer o caminho. A luz conseguia passar por ali. Quando isso acontece, eu tenho colóide. As partículas não são tão grandes ao ponto de impedirem a passagem da luz, tá certo? Mas elas também não são tão pequenas. Elas têm um tamanho entre 1 e 1000 nanômetros, que é um tamanho suficiente para conseguir fazer o caminho, ou para conseguir mostrar o caminho que a luz percorre. Tá bom? Isso é um colóide, é o fenômeno dos colóides. Eu vou já mostrar um exemplo aqui no próximo slide. Ou a gente pode ter a suspensão. Quando é que a gente tem a suspensão? Quando a gente tem uma mistura heterogênea. Quando as partículas são grandes, são maiores que 1000 nanômetros. Quando isso acontece, a gente tem aí a presença de duas ou mais fases. É uma mistura heterogênea. Então, recapitulando. Solução, mistura homogênea, eu só tenho uma fase. Colóide, as partículas ali são intermediárias, elas não impedem totalmente a passagem da luz. E suspensão, a mistura é heterogênea. Olha aqui, pessoal, um exemplo claro do que eu falei agora sobre os colóides. Olha os colóides. Percebam aqui nos colóides que eu tenho várias partículas que devem ser fumaça, eu acredito, ou névoa, né? Deve ser uma névoa. E as partículas de água que estão pequenas ao ponto de permitirem a passagem, da luz. Eu consigo ver a luz caminhando. E isso aqui, nem é uma solução,
Ou seja, não é uma mistura homogênea, nem chega a ser uma mistura heterogênea. Uma suspensão. Aqui é o que a gente chama de colóide. Ou a literatura chama isso também, gente, de efeito Tyndall, tá bom? Vocês vão ver por aí isso sendo chamado de efeito Tyndall. Quando se falar em efeito Tyndall, também está falando em colóide, tá certo? Olha aqui outro exemplo, ó. Percebem que eu tinha duas misturas aqui, ó. Duas misturas. E vocês percebem que eles passaram um laser. Isso aqui é um laser. Nessa amostra aqui, de baixo, eu consigo perceber o caminho que o laser fez, ó. Tá vendo, ó? As partículas, elas têm um tamanho que elas não impedem totalmente a passagem da luz. Elas têm um tamanho que proporciona exatamente a gente perceber o caminho que a luz fez. Isso é o efeito Tyndall. Isso é um colóide. Já no segundo exemplo aqui, ó, impediu a passagem da luz. Ó, a luz não conseguiu sair do outro lado, tá bom? Ó, perceba que no colóide a luz atravessou todo o colóide, tá certo? Conseguiu chegar lá na outra mistura. Só que na outra mistura as partículas são tão grandes que as partículas impedem que a luz passe. Isso é uma suspensão, isso é uma mistura heterogênea, tá bom? Então essa é a diferença que a gente tem que fazer entre solução, colóide e suspensão. A primeira é o que a gente chama de mistura verdadeira ou mistura homogênea, é o que vai nos interessar aqui. A segunda é o colóide, que é o responsável pelo efeito Tyndall, e a última é a suspensão, que a gente chama de mistura heterogênea, tá certo? Três conceitos bastante interessantes para a gente aqui. Continuando, como se forma uma solução? Gente, nós teremos duas substâncias, como eu falei para vocês. Essas substâncias entram em contato e aí a gente vai ter a formação, a dispersão do soluto no solvente, ocorrendo de forma instantânea a interação entre essas duas substâncias. Classificação das substâncias. Classificadas primeiramente quanto ao estado físico. Elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Exemplo de substâncias de soluções sólidas: ligas metálicas, medicamentos na forma de comprimidos, tá certo? Soluções líquidas: água mineral, tá bom? Soro fisiológico, bebidas. Gasosas: o ar, quando não tiver poeira nem fumaça, tá certo? Vamos mais. Também a gente pode classificar quanto à natureza do soluto que vai ser dissolvido. Pode ser moleculares ou iônicas. Quando é que as soluções vão ser moleculares? Quando o soluto não formar íons, tá certo? Quando for um composto que não se dissocie. Já vai ser iônica, ó, quando tiver a formação de íon. E nesse caso aqui, a solução vai ser uma solução eletrolítica que pode conduzir corrente elétrica, tá certo? Solubilidade e temperatura. Para solutos sólidos, ou seja, quando o que vai ser dissolvido for sólido, em geral o aumento da temperatura provoca o aumento da solubilidade, tá certo? É aquela coisa, gente, se nós estivermos fazendo um suco, tá bom? Um suco. É mais fácil a gente dissolver o açúcar na água gelada ou na água em temperatura ambiente. Nós sabemos que, naturalmente, a água em temperatura ambiente dissolve o suco mais rápido. Porque, ó, quanto maior a temperatura, mais rápido o soluto vai ser dissolvido. Eu aumento a quantidade do coeficiente de solubilidade, que a gente vai ver mais na frente. Eu aumento a capacidade de dissolução do solvente, da água, tá certo? Percebam aqui, ó, nós temos as temperaturas, tá certo? E, ó, quando a temperatura é baixa, vamos ver esse primeiro elemento, essa primeira substância, ó, o KNO3. Quando a temperatura é baixa, aqui ainda, ó, aqui em 10 graus, ó, ele dissolve em 100 gramas de água, ele só dissolve aqui em torno de 20 gramas de... Em 10 graus, ele só dissolve 20 gramas do KNO3 em 100 gramas de água. Já, gente, quando a temperatura é aqui em torno de 60 graus, ó, percebam, o gráfico subiu. Deixa eu marcar aqui para vocês, para ficar mais visível para vocês, ó. Percebam aqui que o gráfico sobe, ó. Quando é aqui em torno de 60, 58 graus, então 58 graus, ele consegue dissolver até 140 gramas do KNO3 em 100 gramas de água. É uma quantidade muito grande.
de KNO3 dissolvido em 100 gramas de água. Por quê? Quanto maior a temperatura, olha a curva que ele faz, ó. Quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de soluto que pode ser dissolvido, tá certo? E os outros solutos que ele traz aqui, ó, se comportam basicamente da mesma forma. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de soluto que a água consegue dissolver, tá certo? Então existe uma relação direta entre a temperatura e a solubilidade, tá certo? E aí, gente, a gente consegue expressar a concentração das soluções. Professor, mas para que expressar a concentração das soluções? Para que a gente consiga compreender como é que está agrupado essa questão do soluto no solvente, tá certo? Eu não tenho uma consciência que para preparar uma solução eu preciso de ter duas substâncias, um soluto e um solvente. Então eu também consigo expressar, tá certo? A quantidade de soluto para tanta quantidade, para X quantidade de solvente, tá certo? E é importante que a gente compreenda essa questão das concentrações, porque a gente precisa saber disso, por exemplo, para realizar compras, tá certo? De medicamentos, de alimentos, e isso tudo vem expresso lá nos rótulos. A gente precisa compreender, ter consciência de fazer essa leitura dessas concentrações, tá certo? Ele vai falar, ó, concentração, então é a relação entre a quantidade de soluto que é dissolvido, tá certo? E aí essa concentração, gente, nós vamos aprender ela aqui de diversas formas. Essa concentração, ela pode ser expressa em massa, tá certo? Massa, e aí pode ser quilograma, em número de mols, que a gente também vai aprender aqui, em volume, e em outras formas que a gente vai ver, e a quantidade de solução, tá bom? Voltando. Exemplo, soro fisiológico NaCl 0,9%. Gente, o que é que significa isso aqui? Se nós fôssemos comprar numa farmácia, qual seria a leitura que a gente teria que fazer sobre essa informação? A leitura seria a seguinte, ó, que em cada 100 gramas dessa solução, há 0,9 gramas de NaCl e 99,1 gramas de água, tá certo? Não são 100 gramas da solução? 100 gramas da solução? Do total de 100 gramas, que é o peso total da solução, a solução é o soluto mais o solvente. Desses 100 gramas, desse total de soluto mais solvente, só 0,9 gramas é de sal. O restante, o 99,1, é da água. E aí é importante saber essas concentrações, tá certo? Vamos ver mais. Só um minuto que o meu slide ficou sujo. Pronto. Aí o primeiro tipo de concentração que a gente vai aprender aqui, gente, é a concentração comum, tá bom? Concentração comum, o que é, professor? Concentração comum, gente, é a razão entre a massa em gramas do soluto. Gente, soluto é o que é? Dissolvido, é sempre o que está em menor quantidade. E o volume em litros da solução. E aí, gente, solução é o que? É o volume do soluto mais o volume do solvente, é o volume total da solução. Então vamos lá, fica então assim, ó, concentração é a massa do soluto mais o volume total da solução. O volume do soluto mais o volume da solução. Massa do soluto, peso do soluto, sobre ou dividido por volume do soluto mais volume da solução, tá certo? As unidades, grama por litro. Aí, gente, eu quero que vocês deem uma pausa e copiem esse slide, porque ele é muito interessante para vocês compreenderem o que está sendo dito aqui, tá bom? Copiar, por favor. Olha um exemplo. Uma solução de NaOH apresenta 200 gramas dessa base no volume de 400 ml de solução. Qual a concentração? Então vamos lá. Ele diz pra gente que a massa da base que foi usada foi 200 gramas. Aí já chamou aqui, ó, M1, 200 gramas. Professor, por que eu sei que aí é o meu soluto? Porque aqui, gente, está em menor quantidade. Então eu já sei que o soluto é sempre que é usado em menor quantidade. Só que vejam bem, não é 200 gramas, é 200 miligramas. Aí eu preciso fazer a conversão. Eu sei que 200 miligramas equivale a 0,2 gramas, tá certo? E o volume
da solução, ó, já deu o volume total, ou seja, o volume do soluto mais o solvente, que é o volume da solução, 400 ml. Só que nós aprendemos aqui, ó, que essa concentração ela tem que ser expressa em grama por litro. A gente já converteu, ó, a massa para grama, agora vamos converter o volume para litro, tá em ml. 400 ml é 0,4 litros. A gente vai dividir 0,2 para 0,4. A gente vai encontrar 0,5 gramas por litro. Tá bom? Eu também recomendo que vocês pausem o vídeo e copiem esse exemplo, porque é muito interessante esse exemplo também. Tem até a questão da conversão das unidades. Vamos para mais um. Olha só, isso que interessante. Olha aí. No rótulo de um frasco de laboratório, lê-se. Aí tá lá, ó, o frasco de laboratório tá NaOH, aqui, concentração 560 gramas por litro. Responda qual é o soluto, qual é o solvente, desculpe, e qual o soluto. Então, gente, uma questão tranquila da gente conseguir compreender e resolver, tá bom? Por que, professor, que é tranquila? Veja bem, gente, ó. NaOH aqui. Então, esse NaOH aqui significa o seguinte, ó, que o nosso soluto é o NaOH, que é a base, o hidróxido de sódio. O aqui significa que essa base ela está dissolvida em meio aquoso. O aqui quer dizer de aquoso. Então, a gente sabe sempre que a água é o que? É o solvente. Então, eu já achei, ó. Deixa eu destacar pra gente. Ó, água, ó, o acento, perdoe. Água é o nosso solvente. E o soluto é o NaOH, a nossa base, tá certo? É o nosso soluto. Facinho de resolver, tranquilo. Vamos lá, B. Qual é a massa de soluto em 500 ml dessa solução? Gente, qual é a massa de soluto em 500 ml dessa solução? Então, ó, para isso a gente agora vai precisar fazer uma regra de 3 e compreender o que ele está dizendo aqui na concentração. Ele diz que a concentração é 560 gramas por litro. O que é que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a cada 1 litro, a gente tem 560 gramas. Não é isso? Concentração serve para isso, para dizer quanto de soluto a gente tem no volume da solução, tá certo? A cada 1 litro dessa solução aqui, ó, a gente vai ter 560 gramas do hidróxido de sódio, da base. 560 gramas. 500 ml, gente, não é a metade de 1 litro? Então, para a gente saber quanto vai ter em 500 ml, é só pegar a metade da concentração. Se em 1 litro, que é no ml, tem 560, em meio litro, vai ter quanto? Metade de 560. Metade de 560 é quanto, gente? Metade de 560 é 280, tá certo? Então, 0,5 litros vai ter 280 gramas, tá certo? É uma questão de uma regrinha de 3 aqui básica, tá certo? 1 litro tem 560, 0,5 litros tem 280. Percebam que a gente precisou converter a unidade. Gente, essa questão de conversão de unidade é muito importante. A gente não pode esquecer dessas conversões de unidade, porque a gente erra a questão, tá bom? Não podemos esquecer conversão de unidade nesse momento, tá certo? Então a gente resolve a letra B. Dá uma pausa no vídeo, copia a resposta da letra B, para você deixar aí guardado para um próximo momento. Vamos lá. C. Que volume de solução em ml contém 15 gramas de soluto? Aí, gente, a gente também apela para a regrinha de 3, tá certo?
Agora ele quer em ml, então vamos trabalhar com ml. A gente sabe que, ó, 1000 ml, monta a regra em 3. 1000 ml tem 560 gramas. Não é isso? 1000 ml tem 60 gramas. E 15 gramas vão estar em quantos ml? Gente, nós já sabemos o quê? Que essa quantidade aqui vai ser menor, né, do que 1000. Ora, se 560 está em 1000, 15 gramas vai ter bem pouquinho, né? Aí a gente faz aqui, ó, regrinha de 3. Quando a gente faça essa regra em 3, dê uma pausa no vídeo e faça a regra em 3. Então, pessoal, a gente fazendo aqui a regra em 3, a gente vai fazer, ó, 1000, desculpa, em vezes 15, vai dar 15.000. Depois a gente vai fazer x e vai dividir 15.000 dividido para 560. A gente vai encontrar um valor de 26,7. Vamos arredondar isso aí, vamos arredondar para 27 ml, tá? Então 27 ml da solução vai conter, né? 27 ml vão conter 15 gramas do solúvel. Então também dá uma pausa e copia a nossa letra C aí, tá? Que é bastante interessante também para vocês, tá bom? Vamos pra frente. Certo. A gente chega na atividade que a gente ficou para casa, tá? Vamos ver o que ela diz aí, fazer a leitura. E aí a nossa questão diz o seguinte: o soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio. Aí ele traz a concentração de cloreto de sódio no soro. É uma concentração de 3,5 gramas a cada litro. E de sacarose, que é o açúcar, uma concentração de 11 gramas por litro. As massas de cloreto de sódio e de sacarose necessárias para se preparar 500 ml de soro caseiro são respectivamente. Então, gente, essa é uma questão relativamente simples de compreensão e de resolução. Percebam que as concentrações que ele trouxe aqui dizem respeito a preparo de 1 litro de soro. E elas dizem o seguinte, ó, para preparo de 1 litro de soro, precisa de quê? De 3,5 gramas de sal e de 11 gramas de açúcar. Mas nós não queremos 1 litro, nós queremos 500 ml. 500 ml é o que? 0,5 litros, ou seja, meio litro. É pegar essas concentrações e dividir pela metade. 3,5 por 2, ou pela metade, né? A gente vai ter aí 1,75 gramas. Isso do sal. Vamos para o açúcar, 11. 11 pela metade, a gente vai ter 5,5 gramas do açúcar. Então, ó, as concentrações são essas: 1,75 gramas do sal e 5,5 gramas do açúcar. Essas são as concentrações. Vamos nas opções. Professor, não tem, professor, e agora? Tem sim, gente. Ó, percebam bem as unidades. Ó. Essa questão é uma questão de vestibular, então é uma questão que é um pouco mais da atenção da gente. Percebam que aqui o carinha trouxe, a gente está trabalhando com as unidades em grama. Só que lá nas questões tem uma alternativa que tem esse mesmo valor que está em grama, só que lá está em miligrama. Se nós pegarmos aqui 1,75, multiplicarmos por 1000, a gente vai passar para a unidade de miligrama e a gente vai encontrar esses valores aqui, ó. 1,75 vezes 1000 é 1750. 5,5, desculpa, vezes 1000 é 5.500, tá bom? Miligramas, tá certo? Então a resposta para essa questão, letra C. Então é isso, gente. Encerramos então mais uma parte do nosso conteúdo. Desejo que vocês deem mais uma olhada no vídeo, pausem o vídeo, escrevam mapas mentais no caderno, tirem dúvidas, tá? As redes sociais estão aí para vocês manterem contato comigo sempre que precisarem. E é isso, tá? Um grande beijo, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.